crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Esse texto, que se encontra em Atos 16 e 31, aparece impresso na fachada de muitas igrejas evangélicas que conhecemos. O sentido proposto é que o texto está se referindo à salvação espiritual da condenação eterna. Mas será que é isso mesmo que esse texto diz? Primeiramente, nós precisamos compreender que o verbo salvar, o grego sozo, não é usado com único sentido no livro de Atos. Na verdade, este verbo é empregado com pelo menos dois sentidos no livro. Primeiramente, ele é usado para descrever a salvação espiritual da condenação eterna. Nesse sentido, ele é usado em Atos capítulo 4, versículo 12, quando os apóstolos afirmam que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Essa declaração é feita na presença do Sinédrio. A outra ocorrência do verbo também com esse sentido é em Atos capítulo 11, versículo 14, quando ele fala da salvação de Cornélio e de toda a sua casa. Inclusive, um texto muito semelhante a Atos 16 e 31. Obviamente, existem outras ocorrências do verbo salvar, sozo, também com esse sentido. Mas o segundo sentido em que o verbo sozo também é usado no livro de Atos é para descrever a salvação física de um perigo ou de um risco de morte iminente. Por exemplo, nesse sentido ele é usado em Atos 27, 44, quando ele fala da salvação da morte por afogamento. Também, com esse mesmo sentido, é usado em Atos capítulo 28, versículo 4, para descrever a salvação do naufrágio no mar. Então, como vimos, o verbo salvar, o verbo sozo, ele é usado com mais de um sentido no livro de Atos. Pelo menos com dois sentidos, como vimos. O sentido de salvação da condenação eterna e o sentido de salvação de um perigo iminente, como, por exemplo, a morte. Então, o que define o sentido como o verbo está sendo usado é o seu contexto. Então, quando analisamos melhor o contexto desse versículo, nós percebemos que o sentido no qual ele está sendo usado aqui não é de salvação eterna ou salvação da alma, mas sim de salvação física do risco iminente da morte. Primeiramente, nós devemos notar que o carcereiro tinha sob sua responsabilidade um grupo de prisioneiros que ele tinha o dever de manter na prisão até a ocorrência do julgamento deles. Entre estes prisioneiros estavam o apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas. Ao chegar na prisão, então, o carcereiro se depara com todas as celas abertas e conclui que todos os prisioneiros haviam fugido. Permitir a fuga de algum ou de todos esses prisioneiros poderia custar-lhe a vida e grande risco também para a sua família. Dependendo da situação, ele poderia ser vítima de uma morte bastante cruel depois de uma série de torturas muito penosas. Então, ciente deste fato, o carcereiro lança a mão de sua espada com a intenção de tirar sua própria vida. É nesse momento que o apóstolo Paulo interrompe, impedindo-o de cometer o suicídio. É então que, ainda nervoso e trêmulo, o carcereiro faz a pergunta: Senhores, que farei para que seja salvo? Essa pergunta encontra-se no versículo anterior, o versículo 30. Obviamente que a pergunta dele está relacionada à situação de perigo e risco de morte iminente em que ele se encontra naquele momento. O risco de morte pode vir tanto da parte dos prisioneiros, que agora estão soltos, quanto também da parte das autoridades diante das quais ele terá que responder pela segurança, pela guarda daqueles prisioneiros. Então, diante da pergunta do carcereiro, o apóstolo Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Texto que se encontra em Atos 16 e 31. Obviamente que Paulo está respondendo à pergunta do carcereiro e dizendo para ele que, se ele confiar no Senhor Jesus, nada vai acontecer com ele ou com qualquer pessoa da sua família. Portanto, o contexto tanto histórico quanto literário e gramatical dessa passagem aponta para o sentido de salvação física de um perigo ou risco iminente da morte e não para a salvação espiritual da condenação eterna. Embora, obviamente, esta salvação ela tenha ocorrido no desenrolar da narrativa
na vida do carcereiro e também de sua família. Portanto, o sentido mais provável do texto de Atos 16 e 31 não é de salvação espiritual da condenação eterna, mas sim de um risco iminente de morte física, na qual, naquele momento, o carcereiro se encontra. Aguarde o nosso próximo vídeo discutindo sobre é isso mesmo que o texto diz? Participe, apresente sugestões, perguntas